Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do Céu e Inferno. Estamos estudando os casos contidos na segunda parte do livro, particularmente os casos de expiação terrestre, né, que a expiação ocorre durante a encarnação. E hoje vamos ler o caso de Adelaide Marguerite Gozes, mais ou menos assim o nome desse espírito. Vamos ver o que aconteceu com a Adelaide, né? Qual foi a sua expiação, o que nós podemos aprender com isso, e vamos pedir a Deus que nos abençoe nessas reflexões, a você, a sua família, a sua casa, a todos nós que aqui estamos reunidos, ainda que virtualmente, para o estudo desse caso e para o aprendizado espiritual necessário para todos nós. Vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa ler juntos o relato da Adelaide. Vamos ver aqui o que aconteceu com ela, qual é o relato que nos chega. Era uma humilde e pobre criada de Harfleur, Normandia. Há uns 11 anos entrou para o serviço de uns horticultores ricos de sua terra. Um ano depois, uma inundação do Sena arrebatava-lhes, afogando-os todos os animais. Ainda por outras desgraças supervenientes, os patrões da rapariga caíram na miséria. Adelaide reuniu-se-lhes no infortúnio, abafou a voz do egoísmo e, só ouvindo o generoso coração, obrigou-os a aceitarem 500 francos de suas economias, continuando a servi-los independente do salário. Então aqui a gente já vê um espírito generoso, né? Que aqui é primeiro ponto importante, né? Abafou o egoísmo, pegou do pouco que tinha, né? 500 francos, como ela era uma serva pobre, não devia ser uma quantidade de recursos muito grande, mas, dado o infortúnio que os seus patrões estavam passando, parecia algo bem-vindo naquelas circunstâncias, né? E, independente disso, ela continuou servindo aos patrões, mesmo que os patrões não tivessem como pagá-la naquele momento. Vamos lá. Depois da morte dos patrões, passou a dedicar-se a uma filha que deixaram viúva e sem recursos. Então ainda cuidou da filha dos patrões, né? Morejava pelos campos, recolhia o produto e, casando-se, reuniu os seus esforços aos do marido para manterem juntos a pobre mulher, a quem continuou a chamar sua patroa. Então, ela ajudava a patroa, ela cuidou da patroa e chamava ela de patroa, né? Quer dizer, se colocava ainda num lugar menor, embora fosse ela que tomasse conta da mulher, né? E talvez tenha sustentado, né? Então aqui mostra um princípio da caridade de você se fazer pequeno para que o outro para que o outro cresça, né? Então ela mesmo numa posição de ser a responsável pela filha dos patrões, ela continuava chamando a filha, né, que era quase uma filha em consideração dela, como patroa. Cerca de meio século durou a abnegação sublime. Então aqui, ó, é muito importante a gente ver como os espíritos classificam e caracterizam a ação dos encarnados, né? Então chama aqui de uma abnegação sublime. Ela estava ali disposta sempre a abrir mão das suas posições, das suas necessidades. A sociedade de emulação de Rowen
não deixou de esquecimento essa mulher digna de tanto respeito e admiração, porquanto lhe decretou uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. A esse testemunho associaram-se as lojas maçônicas de Havre, oferecendo-lhe uma pequena soma destinada ao seu bem-estar. Finalmente, a administração local também se interessou por ela, delicadamente, de modo a não lhe ferir a suscetibilidade. Esse anjo de bondade, então aqui, ó, novamente, né, uma outra uma outra uma outra caracterização bastante forte, né, foi arrebatado da terra instantânea e suavemente em consequência de um ataque de paralisia. Singelas, porém, decentes foram as últimas homenagens prestadas à sua memória. O secretário da municipalidade foi à frente do cortejo fúnebre. A gente vê aqui que essa expiação não foi uma expiação que lhe acarretou sofrimentos ou acarretou limitações físicas, né, significativas. O que fez foi ela foi colocá-lo numa situação de relativa dificuldade, né? Ela, diante da circunstância ocorrida com os patrões, poderia ter pego as coisas dela e se mudado e ter tomado outro rumo, principalmente depois que casou, né? Mas ela, ao contrário, ela resolve, né, ficar ali, tomar as dificuldades dos patrões como suas, né? Certamente aqueles 500 dinheiros que ela tinha, se ela usasse somente para ela, renderia muito mais do que partilhar com os patrões. Então ela se submeteu a uma vida de dificuldades, uma vida de trabalho, mas não uma vida de limitações físicas ou limitações como a gente viu no caso da idiotia, né? Outros casos mais graves. E a gente vê também que ela está numa posição que ela já tem conquistas morais bastante consolidadas. Ninguém consegue, né, tomar essa decisão de ser tão abnegada, né, um anjo de bondade, sem já ter um passado trilhado. Mas vamos ver o que ela conta, o que ela comenta quando ela, já desencarnada, vai falar da sua última encarnação. Vamos ver. Então, é feito uma evocação ao Deus onipresente, rogamos que nos permita a comunicação com o espírito de Marguerite Gozzi, né? E aí a pergunta, né? Felizes nos consideramos em poder testemunhar-vos a vossa admiração pela vossa conduta na terra, esperamos que tenha que tanta abnegação tenha recebido a sua recompensa. É assim que eles começam a conversa com ela e ela vai responder dizendo: sim, Deus foi bom e misericordioso para com a sua serva. Tudo quanto fiz, e louvável vos parece, era natural. Então ela fez como uma coisa já natural, né? Quer dizer, ela já tinha, né, esse imperativo de bondade dentro dela e as coisas fluíram meio que naturalmente, vamos dizer assim. Podereis dizer-nos, para a edificação nossa, qual a causa da humildade da vossa condição terrena? E a resposta vai ser então: em 2 encarnações sucessivas, ocupei posição asaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem, que fazia sem sacrifício, sendo como era rica. Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente, e por isso pedi para voltar em condições mesquinhas, nas quais houvesse mesmo de lutar contra as privações. Para isso me preparei durante um longo tempo, e Deus manteve minha coragem, de modo a poder atingir o fim a que me propuseram. Então a gente vê aqui um espírito consciente da sua posição, consciente da necessidade de fazer o bem, consciente da necessidade, desejoso e consciente da necessidade de avançar mais rápido na sua evolução moral. E aí o que ela diz? Ela diz que em 2 encarnações ela não foi uma pessoa ruim, ela foi uma pessoa boa, ela foi uma pessoa
que fazia o bem, mas era um bem sem sacrifício, portanto era um bem que como aquela passagem que tem no evangelho, que diz que um rico chegou no reino dos céus com um saco muito grande, com todo com toda a quantidade de bem que ele fez. E o pobre chegou com uma bolsinha, com uma coisinha de nada. Colocaram na balança e a balança e o prato do pobre pesava muito mais do que o do rico, porque o rico fazia exatamente aquilo sem sacrifício, né? Enquanto o pobre, né, como no óbolo da viúva, fazia daquilo que lhe era, né, mesmo a, o sustento da vida. Então ela não deixou de fazer, ela não deixou de ser uma pessoa boa, né? Mas ela era rica, isso ela fazia um pouco sem grandes dificuldades. E aí ela pede para vir no que ela caracteriza aqui de condições mesquinhas, tendo que lutar contra privações, e aqui está, né? A condição, vamos dizer assim, de grande teste dela, porque ela não podia diante dessas dificuldades, né, reclamar, ou ter uma atitude egoísta e não fazer o bem mesmo diante dessas dificuldades, ela pede, né? Então aqui a gente tem um caso um pouco diferente, porque não se trata de uma expiação no sentido dela ter feito mal e ter que rever aquilo que ela fez. Ela pede uma situação mais difícil, né, mais complicada, talvez ela pudesse encarnar novamente numa posição ali mediana boa, né, fazer aquele bem que não afete a ela muito e tal, e ficar ali dando avançando em passinhos curtos, né, a passo de formiguinha. Mas aí ela pede essa dificuldade maior para que ela possa avançar mais. Então, a gente estava até vendo no estudo do Evangelho que a riqueza não é um impedimento, mas veja como mesmo ela fazendo bem, né, sendo rica, é muito difícil a pessoa se sacrificar a tal ponto, né, de dar a própria vida ou o próprio sustento, porque ela tem muito, então ela acaba dando um pouco daquilo que lhe sobra, que é uma mensagem que está no Evangelho que diz: rico, dá o que te sobra, faz mais, dá do que te é necessário, porque até o que te é necessário é supérfluo, né? E é muito difícil quando a gente está na posição daquele que está ali num médio bom na vida social, entender que as coisas que a gente considera necessárias, em grande parte ainda são supérfluas, né? Então ela diz, ela se preparou durante longo tempo, né, para que ela conseguisse vencer, ter a experiência e vencesse. E conseguiu, né? Já tornaste, então, vamos continuar aqui a leitura, né? Já tornaste a ver os antigos patrões? Dizei-nos qual a vossa posição perante eles e se ainda vos considerais deles subalterna. E a resposta é: vi-os, pois, quando cheguei a esse mundo, já que estavam, humildemente confesso que me consideram como lhe sendo superior. Outra coisa que é curioso é que ela parece ter, pelo menos ela diz que viu, né, o, os patrões, né, então ela vai dizer até que, vamos continuar lendo aqui, depois eu faço esse comentário. Tinhas qualquer motivo de afeição para com eles, de preferência a outros qualquer? Obrigatório nenhum, visto que em qualquer parte conseguiria o meu objetivo. Escolhi-os, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento, em que outrora haviam sido benévolos para comigo, prestando-lhes serviços. Então veja, eles tinham sido benévolos para com ela, mas ela, nessa encarnação, conseguiu fazer tantas coisas que eles a consideram, eles ajudaram e ela os ajudou de forma que agora ela está numa posição espiritual superior à deles, né?
E aí, o comentário que eu estava fazendo e tinha parado, é que, veja só, ela vai e no mundo espiritual encontra os patrões, né, para quem ela se dedicou e tudo mais. Mas não é uma referência à família, a mãe, o pai, né, nem mesmo uma preocupação com o marido, porque ela tinha casado. Nem mesmo ela menciona uma preocupação com o marido, né, ela vai ainda falar do que lhe aguarda e ela não vai citar o marido dizendo: "Não, eu estou muito preocupada com meu marido que ficou encarnado", né. "Não, eu já vi minha mãe, ela me ajudou", não tem nada disso, né. O que mostra uma 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 ideia, né, nos dá uma ideia de um espírito que, tem laços afetivos, mas não está preso a esses laços afetivos, né. Quer dizer, é muito capaz dela poder encontrar a mãe, abraçar, tarará, mas o caminho dela é o caminho dela, o caminho da mãe é o caminho da mãe, assim como do pai, do marido, né, das outras pessoas. Não tem necessariamente essa obrigatoriedade, né, de andar juntos, de mãozinhas dadas, você vai, eu venho, né, ela está ali trilhando o caminho dela. E é muito curioso, porque quando ela diz que ela encarna junto a essas pessoas, porque ela lembra que essas pessoas ajudaram e ela quer retribuir, mas poderia ser com qualquer outra, isso significa que o ponto central da vida dela não era ajudar essas pessoas. O ponto central da vida dela era estar numa posição mesquinha e conseguir fazer o bem a quem quer que fosse, na posição que ela estava, né. Ela acaba, né, num certo sentido, escolhendo se eu tenho que fazer, eu vou, buscar fazer para aquelas pessoas a quem eu já tenho uma certa afinidade, que me ajudaram, então eu quero retribuir a isso. Mas ela própria diz que poderia ser com qualquer outra pessoa, né. Tivesse um motivo, afeição para com eles, obrigatório nenhum, ela não tinha nenhuma obrigação com eles. Ela tinha, na verdade, como se fosse uma dívida de gratidão com eles, e ela retribui essa dívida de gratidão, né. Que futuro vos aguarda? Espero a reencarnação em um mundo onde se não conheçam dores. Talvez me julgueis muito presunçosa, porém eu vos falo com a vivacidade própria de meu caráter. Além disso, submeto-me à vontade de Deus. Então, olha só que bacana, né? Ela, ao mesmo tempo que ela tem uma esperança, né, de reencarnar em um mundo melhor, ao mesmo tempo ela diz: mas eu me submeto à vontade de Deus. Né? Ela vai dizer aqui embaixo, né? Me submeto à vontade de Deus. Então, ela cumpriu, ela sabe que ela deu um passo importante no caminho, né, mas a gente não sabe quanto tempo ela desencarnou, ainda não bateram o martelo dizendo para ela o quanto ela avançou, e o quanto, isso a habilita para ir para outros mundos, né. Ah, a gente também não sabe das outras encarnações dela, quer dizer, pode ser que ela tenha ainda alguma coisa num passado mais longínquo que ela não teve acesso a essa informação e que ela necessite de uma encarnação específica, né? Aí sim para uma expiação no sentido mais estrito do termo que a gente está considerando, né? Aqui como rever coisas que ela fez eh, no passado e que ela não sabe, né? Então, como aqui o relato é muito curto, a gente não tem como ter esse tipo de informação. No entanto, a gente vê que ela é um espírito que deu um passo à frente, ela é um espírito que se submete à vontade de Deus e ela está se colocando desejosa, mas ao mesmo tempo aceitando aquilo que for trazido para ela, né?
Então, vamos terminar aqui. Gratos à vossa presença, não duvidamos que Deus vos cumule de benefícios. Obrigado. Assim Deus abençoe a todos, para que possais, quando desencarnados, gozar das puras alegrias que a mim foram concedidas. Então, ela poderia também ser colocada aqui como um espírito feliz. Ela só não é um espírito plenamente, né? Foi colocada aqui nessa categoria de expiação, exatamente por conta dela sentir a necessidade de pedir uma prova mais dura, vamos dizer assim, para conseguir avançar. A gente vai ver depois os casos dos espíritos felizes, se eles estão ali próximos a esse tipo de experiência de encarnação também, como é que foi a vida deles, mas isso será cena dos próximos capítulos. Esse caso da Adelaide foi um caso menor, foi um caso mais rápido. Vamos terminar por aqui, esperando que Deus nos abençoe e que a gente tenha esse caso, que é um caso muito próximo de Alcione, né? Se a gente pensar bem, da dedicação que ela tem com Susana Davenport e tudo mais, dessa ideia de você, do devotamento, da abnegação, né? Que a gente tem estudado no Evangelho também. Ele se encaixa muito bem como uma ilustração desses princípios que a gente tem estudado. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter esses casos todos como uma inspiração para as nossas vidas. E eu vou deixar aqui, né, como sempre, os links dos outros estudos do Evangelho e dos outros casos do céu e inferno. Tá bom? Um grande abraço e até.